Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. O meu nome é Natália Coelho e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a política de privacidade. Então, de cara, se você gostou do tema desse vídeo, deixa o seu like ou o seu dislike e ativa o sininho, se inscreve no canal. Por quê? Porque aqui nós falamos sobre Lei Geral de Proteção de Dados, os mecanismos para implementação de programas de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, da teoria à prática. E hoje este vídeo é super prático. Por que ele é super prático? Porque eu vou dar 5 dicas, para você, profissional da área, elaborar uma boa política de privacidade para os seus clientes em programas de adequação. E presta atenção, antes de eu começar, um programa de adequação LGPD não se resume a uma política de privacidade. Este é um erro muito comum, inclusive clientes me procuram sempre perguntando: ah, mas se eu fizer só a minha política de privacidade, eu já tô adequado, né? E não, gente, tem outros tantos instrumentos necessários, medidas necessárias, técnicas administrativas e jurídicas que são necessárias para estar em conformidade com a legislação, sendo a política de privacidade um desses instrumentos. E qual é a finalidade, então, né? Por que uma política de privacidade existe? Eu já falei aqui num outro vídeo do canal qual é a função desta política de privacidade, mas eu vou repetir neste vídeo, porque é muito importante antes da gente começar a falar sobre os tão esperados 5 passos para a elaboração de uma política de privacidade eficiente e eficaz para o seu cliente em programas de adequação à LGPD. Então, para que serve uma política de privacidade? Ela serve para dar transparência. Então, cumprir um dos princípios da legislação da Lei Geral de Proteção de Dados é dar transparência aos titulares de dados com relação ao tratamento daqueles dados pessoais. E como que nós fazemos isso? Por meio da política de privacidade. Então, quando existe lá a política de privacidade num site de consumo, num site de compra de serviços ou em redes sociais, a política de privacidade vem justamente para isso, para mostrar o que aquele agente de tratamento, o que aquele prestador de serviço ou vendedor faz com os nossos dados, tá bom? Então, vamos lá ao primeiro passo deste vídeo. O primeiro passo é identificar os dados pessoais que são tratados, coletados, né, por aquela área de negócio, por aquele nicho que você está atuando. Então, supondo que você está ali falando de um e-commerce, você precisa entender quais são os dados coletados e identificar isso na sua política. E qual é a tipologia desses dados? São dados pessoais, puramente falando, se são dados sensíveis, enfim, se tem dado público, é importante então aí destrinchar e colocar qual é a tipologia, descrever quais são os dados. Coloca na política de privacidade, coletamos os dados X, Y, Z, CPF, RG, nome completo, data de nascimento, geolocalização, endereço, tá? Então tem que indicar aí, então o primeiro passo é identificar e listar quais são os dados coletados. O segundo passo então é identificar, determinar e dizer de forma clara qual é a finalidade do tratamento daqueles dados. Ou seja, identificar, mostrar para o titular de dados que está acessando aquele serviço, aquele produto, qual é a finalidade, para que aquele agente de tratamento, aquela empresa está utilizando os dados pessoais. Então, qual é a finalidade, todas as finalidades, tá? Não só algumas, é importante colocar ali na política de privacidade quais são as finalidades do tratamento, para que aquele dado está sendo coletado, tá? Terceiro passo, quais são as medidas de salvaguarda? Então, o que você, agente de tratamento, o que o seu cliente faz para preservar a segurança daqueles dados? Então, é importante aí listar para você dar transparência para o seu titular, para o seu usuário, para o seu cliente sobre quais são as medidas de segurança, as medidas de salvaguarda aí sobre o ponto de vista técnico, sobre o ponto de vista de segurança da informação que você utiliza com relação àqueles dados. Quarto passo, identificar e determinar com quem a sua empresa, né, ou a empresa do seu cliente, compartilha os dados e para qual finalidade. Então, gente, é importante sim colocar na política de privacidade. Não é proibido o compartilhamento de dados, mas é preciso ter um bom senso
na hora de compartilhar esses dados e, mais do que isso, dar transparência. E como que a gente dá transparência? Informando, colocando num documento que está ali visível para o titular de dados qual é a sua política, né? O que você faz com aqueles dados. Então, se você compartilha, se o seu cliente, se aquela determinada área de negócio compartilha aqueles dados com operadores, vamos informar os titulares de dados. Se você compartilha aqueles dados com outras empresas, se você comercializa aqueles dados, não interessa e não importa. Tô dizendo aqui que é proibido ou não, enfim, não tô entrando neste mérito, tá? O que eu tô querendo dizer é que é importante dizer, e este é o quarto passo, é falar para o seu cliente, para o seu titular de dados, né? Demonstrar para ele, tá? Demonstrar para o cliente, o usuário daquele determinado serviço ou produto ou rede social, que você compartilha aqueles dados e com quem e para qual finalidade. Indicar o nome das empresas também é super importante para trazer transparência, tá? O quinto e último passo, então, aqui é trazer para os titulares de dados o canal de comunicação, mostrar ali como ele pode entrar em contato com o agente de tratamento de dados para falar sobre dados pessoais, para falar sobre aquela política, o que está sendo feito com os dados dele. Precisa ter um canal aberto, deixar isso claro, fácil, hábil para o cliente, para o titular de dados, né, para o usuário daquele serviço. Então, precisa ter um canal explícito, deixar isso claro na política de privacidade. Um outro ponto aqui do quinto passo é a questão da atualização da política. Você precisa mostrar para o seu usuário cliente, né? Então, no momento que você está fazendo um programa de adequação e elaborando essa política, você precisa ter isso em mente. Demonstrar para o usuário cliente titular de dados como vai ser feita a comunicação da atualização dos termos, porque essa política de privacidade não é algo definitivo e ela vai poder ser alterada aí no decorrer da existência desse negócio, obviamente. Então, é muito importante indicar qual é a forma de comunicação, como que você vai comunicar, como que aquele agente de tratamento de dados vai comunicar a atualização dos termos da política de privacidade para os seus usuários. E ainda neste último e quinto passo, é muito importante que nós também coloquemos na política de privacidade os direitos que podem ser exercidos por aqueles titulares de dados. Então, colocar ali um capítulo específico. Quais são os direitos que você, titular de dados, você, usuário do meu serviço, do meu sistema, da minha plataforma, tem? Então, existem algumas formas de se fazer isso na prática, de colocar isso, mas é um ponto super relevante e está neste passo número 5. Então, é isto. A política de privacidade é um instrumento super importante, não é o único para estar adequado à legislação, à Lei Geral de Proteção de Dados, mas é um dos instrumentos. E nós, profissionais que atuamos nessa área, precisamos dominar estes instrumentos, saber como elaborar e elaborar eles da melhor maneira possível para trazer segurança jurídica para os nossos clientes, no dia a dia e na prática. Então, se você gostou, ficou comigo até agora, gostou do tema desse vídeo, deixa o seu like ou o seu dislike, mas também comente aqui no vídeo por que você gostou e por que você não gostou. O seu feedback é super importante para mim, para o nosso canal e para o nosso conteúdo e para a nossa relação. Tá bom, gente? Muito obrigada. Se vocês não se inscreveram no canal ainda, estão vendo este vídeo pela primeira vez, sejam bem-vindos e se inscrevam aqui no canal LGPD de verdade, né? Aqui, na verdade, no canal Natália Coelho, porque aqui nós falamos tudo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre privacidade, sobre tecnologia, inovação, direito, segurança jurídica, mindset e empreendedorismo. Então venham comigo que eu quero ensinar para vocês esse nicho tão promissor, da teoria à prática. Até o próximo vídeo e muito obrigada!